Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo um dos maiores nomes do esporte brasileiro, José Roberto Guimarães, para mim, o mais vencedor dos técnicos de todos os esportes no Brasil. Zé, prazer recebê-lo, muito obrigado pela presença. João, o prazer é meu, muito obrigado pela deferência, fico muito feliz, porque a gente sofre muito lá. Você presenciou, você esteve lá na Olimpíada, acompanhou a gente de perto, e é um momento único, né? Um momento onde a gente prepara durante um ciclo. Esse ciclo foi mais curto, de 3 anos, normalmente são de 4, mas foi uma preparação muito intensa e que culminou num momento muito bom que a seleção viveu. Acho que a gente conseguiu uma medalha importante para o nosso país, a medalha de bronze. Mas eu, particularmente, fiquei muito feliz com o que os franceses apresentaram como Olimpíada. Uma Olimpíada simples, mas uma Olimpíada que teve muito objetivo, muito fácil. E, logicamente, conquistando uma medalha foi melhor ainda. Vamos conversar muito com o Zé Roberto sobre a medalha de bronze do Brasil, sobre a nossa vitoriosa trajetória no vôlei e sobre a trajetória também muito vitoriosa do Zé Roberto Guimarães. Mas antes vamos conhecer um pouco dessa história, dessas medalhas, dessas conquistas de José Roberto Guimarães. Vamos lá. É impossível falar da história do vôlei brasileiro sem falar de José Roberto Guimarães. Atual técnico da seleção feminina, Zé Roberto acumula feitos históricos com a amarelinha. É o único técnico campeão olímpico com as duas seleções, com a masculina em 1992 e com a feminina em 2008 e 2012. É também o único brasileiro tricampeão olímpico. Mas não para por aí. No total, Zé Roberto tem 5 medalhas em Olimpíadas. 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, a mais recente conquistada nos Jogos de Paris 2024. O treinador de 70 anos também tem uma longa caminhada por clubes. Além de clubes brasileiros, atuou no vôlei italiano e turco, onde está atualmente comandando o TI. O multicampeão olímpico também participa ativamente do projeto de vôlei do Barueri, do qual foi técnico. José Roberto Guimarães é o convidado do Esportes S.A. e vai avaliar o desempenho em Paris e responder sobre o seu futuro na seleção feminina de vôlei. Ô Zé, quando a gente vê a sua trajetória, a gente lembra de toda a história do vôlei brasileiro, de tudo que foi construído pelo vôlei brasileiro. E é impossível pensar no vôlei do Brasil sem pensar em José Roberto Guimarães. O que você sente quando você volta no tempo e vê isso tudo que você construiu? João, eu preciso primeiro agradecer muitas pessoas que me deram oportunidade. Eu sempre penso nisso. Quando você me fez a pergunta, já me veio na cabeça algumas pessoas que me ajudaram no começo de carreira, que é sempre muito importante para todo mundo, né? Que acreditaram, que confiaram, e depois da trajetória, a caminhada, a gente vai aos poucos construindo, vivendo, vivenciando vitórias e derrotas, mas eu acho que esse começo eu tenho que agradecer muito ao Nussmann, tenho que agradecer muito ao Bebeto de Freitas, que me chamou e disse: eu preciso de um assistente técnico, você está disposto? E era o mundo se abrindo para mim, né? Ali era o meu aprendizado, a minha chance de vida, de poder construir algo, de poder estar aprendendo muito com um dos melhores treinadores do mundo. Paulo Márcio, da Confederação de Vôlei, que foi outro que acreditou em mim, Luiz Fernando Branco. Então foram pessoas chaves que naquele momento me deram emprego. Você está muito marcado pela sua trajetória no voleibol feminino. Foram aí os últimos 20 anos. Exato. Comandando a seleção feminina. E talvez a moçada não se lembre, como a minha geração se lembra muito bem, da revolução que você fez no voleibol masculino. Você mudou o jeito de jogar o vôlei, você conseguiu colocar um monte de craque jogando junto, você conseguiu botar um monte de gente atacando junto, você conseguiu botar meia para atacar, você mudou o jeito de jogar do voleibol do Brasil e do voleibol do mundo. Acelerou a bola, muito do que se vê hoje no vôlei
vôlei você fez há 32 anos com aquela seleção campeã olímpica. Como é que você lembra daquele time, daquela mudança que você fez para ser campeão olímpico? Bom, primeiro eu tenho que voltar no tempo para o futebol. Como a seleção de 70, por exemplo, que foi uma das melhores seleções de futebol que o Brasil já teve, aonde alguns jogadores jogaram meio que fora de posição. Verdade. Né? Você pega o Jairzinho, que jogou muito pela ponta direita naquele instante, ele jogou como centroavante na seleção, enfim, Tostão, Rivelino, né? que foi fundamental naquela conquista. Ele pegou todos os camisas 10 e colocou para jogar junto. E botou para jogar junto. Então, essa lição que o Zagallo deu naquele momento, diz assim, bom, eu não posso deixar nenhum desses caras no banco. Eu preciso colocá-los juntos. Isso foi uma grande lição para todos nós. É possível. E depois eu vi também o time do Maxicó no Parma jogar, quando o Bebeto foi o técnico. E também que foi uma inspiração. E, logicamente, com jogadores com características um pouco diferentes, né? E aí eu tentei aproveitar essas características para tentar mudar um pouco o jogo, a estratégia de jogo. E uma coisa que o Bebeto me disse, uma vez andando com ele, João Vitor, foi interessante. Nós estávamos em Curitiba batendo um papo, ele falou assim, eu não sou muito de dar conselho não, mas eu vejo que você é apaixonado pelo que você faz, você ama o que você faz. Zé, mude, invente, inove. Isso sempre ficou muito na minha cabeça, sabe? Essa coisa de tentar fazer diferente do que o mundo faz. Tem horas que não dá, né? Você tem que partir muito pro trivial, porque você não tem jogadoras que façam mais posições, ou seja, tem uma versatilidade muito grande, onde você possa até improvisar. E muitas vezes as pessoas criticando, discutem, mas lá vem o negócio da versatilidade. Eu amo a versatilidade. Eu acho que quanto mais versátil for a jogadora ou o jogador, mais opções você tem, mais situações que possam mudar dentro de um jogo, você pode ter. Então isso sempre teve na minha cabeça, e aquela seleção de 92, ela foi muito isso. E depois você marca muito pela seleção feminina de vôlei, você vem com uma trajetória muito bonita e muito consistente, de grandes vitórias, de um bicampeonato olímpico, de medalha de prata, de medalha de bronze. Qual que é a diferença, Zé, de comandar um time masculino para um time feminino? Como você disse, tem coisas que a gente escuta que nos marcam muito. Claro. Eu estava na porta do vestiário do Brasil em 2004, quando nós perdemos aquela semifinal olímpica para a Rússia. E ali no dia seguinte tinha um jogo masculino, eu conversei com você rapidamente, você falou assim, amanhã é outro jogo, é outra coisa, a maneira que o atleta homem assimila é diferente da maneira que a mulher assimila, pro bem e pro mal, para um e para outro. Qual que é a diferença do homem para a mulher, João, e do que você viveu com as duas seleções? Essa é a pergunta que mais me fazem, né? É mais difícil treinar homens ou mulheres? Eu acho mais difícil treinar mulheres. Ao mesmo tempo, eu gosto mais. Eu acho que com o homem é tudo mais direto, se resolve as coisas numa velocidade maior. E o treinamento é diferente. O treinamento feminino é muito mais técnico, elas tocam muito mais na bola. O treinamento masculino é muita força. Hoje o voleibol masculino, 1 contra 1, é difícil de você bloquear, conseguir defender. Consegue, mas é muita violência em termos de pegada de ataque, né? A bola sai a 130, 140 por hora. No feminino, elas ainda estão atacando a 110, mais rallies. E o feminino, eu vejo muito pelo lado humano, né? O fato da comunicação, de falar mais, de escutar mais, de, sabe, ter um lado uma gestão feminino, de elenco maior. Um lado feminino maior. Minha mulher dizia assim, você tem que ter alma feminina para dirigir mulheres, né? E essa coisa, assim, mulheres têm necessidade de falar mais. Então, isso já muda um pouco. Como é que você vai abordar? Como é que você vai encarar, na realidade, o que acontece no organismo feminino? Como é que você, como técnico, vai ver isso? Então, eu acho que eu comecei a estudar, comecei a me especializar.
Eu digo que, sempre brinco que talvez eu seja o único técnico no mundo que se consulta com ginecologista. Eu não tenho um só, tenho dois. A doutora Eliana e a doutora Tati. De vez em quando a gente conversa, porque eu acho importante saber o que está acontecendo no Desde organismo. o ciclo hormonal. Exato, exato. É por aí. Quantos sintomas de TPM existem, o que pode atrapalhar a performance, na realidade. Então, uma tríade da mulher atleta, o que significa isso? Então, a gente procura realmente saber o que acontece para também ter um comportamento diferente. Muitas vezes, está atrapalhando, ela está sentindo dor, ela está se sentindo incomodada naquele treino, e ela não vai ter a mesma performance. Não tem problema, fica fora, repousa um pouco. No dia seguinte ela repõe o treino, ou depois ela treina um domingo sozinha com a gente, só com a comissão técnica. Não tem problema nenhum. O importante é que ela se sinta bem, que ela confie no que está se fazendo e que realmente ela entenda que nós estamos ali para tentar ajudar. Então, isso é importante. Então, eu acho que as mulheres, na realidade, João, trabalhando com elas me ensinaram muito mais do que os homens. Ô Zé, quando a gente lembra dessa trajetória, a gente pensa em 3 medalhas muito saborosas com o feminino e 3 dores também muito grandes. Claro. Né? Eu me lembro de Atenas, eu estava no Rio e agora em Paris. Dessas 3 medalhas que você conquistou com as mulheres, qual que foi a mais gostosa? Lógico que, quando você fala de medalha, nada melhor do que o ouro. Então, a conquista de 2008 e 2012, essas 2 conquistas, marcaram as nossas vidas. Né? O fato de conquistar uma medalha, de ouvir o hino nacional, que para a gente é muito importante, de ver a nossa bandeira sendo hasteada lá no topo, né? E depois a recepção que a gente tem aqui no Brasil, o orgulho que os brasileiros, a nossa gente sente de como foram representados. E lógico, depois a gente teve a prata em 2021 em Tóquio, que ficou o gosto amargo do último jogo, né? Porque a gente perdeu 3-0 para os Estados Unidos. Depois, agora a derrota na semifinal para os Estados Unidos, mas a joia de ter ganho a medalha de bronze. Eu, particularmente, prefiro ganhar bronze do que prata, viu, João? Porque você sai com vitória. E você sabe, apesar da prata ter mais valor, né? Que é segundo lugar, mas você termina a competição com vitória e com alegria, porque você passou momentos muito difíceis. O pódio mostra isso. Normalmente quem está no bronze está sorrindo mais que quem está na prata, né? Exatamente. Então fica essa coisa. Quem está na prata fica com aquela cara, né? Pô, perdemos e tal, não festeja, não comemora. E quem está no bronze, naquela euforia, é como se tivesse ganho o campeonato. E qual te deixa mais chateado até hoje? Quando você lembra de 2004? 2004. Ou aquela do Rio? Não, 2004. Eu acho que o Rio... nós tínhamos feito uma grande fase de grupos, todo mundo, a gente tinha ganho 3-0, bicampeonato. Depois a gente perde da China de 3-2, 15-13 no tie-break, o que doeu muito. Mas ali a gente não tinha tido 5 match points. A China estava na frente e fechou 7. Em 2004 a gente teve 5 match points. E a mesma coisa teve a Rússia em 2012 contra a gente, 6 match points. Então a vida sempre nos dá outra oportunidade, João. Acho que isso é que é legal. Mas se a gente for medir sofrimento, tristeza, eu acho que 2004 foi pior. Eu me lembro de você dizendo lá em Pequim, e foi maravilhoso aquilo, a seleção que amarelou, virou um amarelo-ouro, né? Foi, porque... eu até tinha conversado um dia com elas, eu tô cansado de defender vocês, um time de amarelonas, todo mundo acha que a gente não ganha uma grande competição. E o time estava muito bem, estava pronto para uma grande vitória. A gente tinha perdido o Pan-Americano em 2007 para Cuba, no Maracanãzinho, por 3-2. O Mundial de 2006 para a Rússia também por 3-2, sempre muito próximo, pau a pau. E ali era a grande chance que o time estava numa forma incrível e se preparado para ganhar uma Olimpíada. E veio naquele momento, a gente perdeu um set só, foram 8 vitórias consecutivas, 7 por 3-0, a gente perdeu um set só para os Estados Unidos.
Então foi aquela coisa, tiramos o peso, né, de não sermos um time de amarelonas, e sim um time com a medalha amarela no peito, que é a medalha de ouro. Eu gosto muito de avaliar o esporte a longo prazo. Nós ganhamos uma medalha lá em 84, depois ganhamos aquele ouro em 92, daí para frente o vôlei do Brasil não parou de ganhar. Exato. Depois veio o vôlei de praia, onde a gente está sempre brigando, ganhamos 96, ganhamos de 2016, ganhamos agora de novo. E isso, pelo menos para mim, mostra um caminho de maturidade, de evolução do esporte. E talvez ninguém tenha a condição que você tem como gestor de avaliar essa curva do vôlei brasileiro. E eu me lembro muito... Bebeto de Freitas trabalhou lá em Belo Horizonte no Atlético, eu sempre gostei muito do vôlei, conversava um pouco com ele, e ele sempre falava isso, olha, o vôlei do Brasil ainda precisa crescer muito. Crescer como produto, crescer como negócio, crescer como gestão. Como é que você avalia o vôlei brasileiro hoje, 30 anos depois do que você plantou? Eu acho que o vôlei, ele conseguiu se manter entre as melhores seleções do mundo até hoje. Né? São 30 anos e 32 anos aí, ou mais até, que o vôlei brasileiro se mantém entre as melhores, seja no masculino, seja no feminino. Isso é muito difícil, João, de acontecer. Não tem nenhuma seleção no mundo que manteve essa trajetória que o Brasil manteve. Então é sempre um motivo de orgulho, sempre tem coisas a serem melhoradas, não tenha dúvida disso. Seja na parte de treinamento, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de gestão. A gente sempre precisa estar evoluindo, melhorando, mas eu acho que onde a gente deixa mais a desejar é quando a gente fala do vôlei de base. Eu acho que o segredo, na realidade, está aí. Em todos os esportes, seja no futebol, seja no basquete, na natação, quando a gente tem uma boa gestão na base, um bom investimento na base. E nós não temos leis no Brasil que nos ampare. Então isso acaba dificultando muito o trabalho. Hoje a gente não tem uma quantidade de jogadoras, falando do feminino, adequada para manter um nível do voleibol brasileiro lá em cima. Posso te falar uma coisa muito séria, a gente faz mágica. Porque eu vejo o trabalho lá da Turquia, hoje eu moro lá há 6 meses no Brasil, acompanho a Itália, acompanho o desenvolvimento dos outros países, eles estão na nossa frente com relação ao trabalho de base. A gente está sofrendo muito nessa reposição, e você sabe que todo o trabalho, existem gerações que se perde, vem outra geração, e nem todas as gerações são iguais. Vão ser brilhantes, né? Nem todo mundo vai ser gênio. Exatamente. Quantos Pelés apareceram no mundo? Né? A gente só escutou um até hoje. Tem vários grandes jogadores que a gente admira. A gente teve um Zico que também é inigualável. Eu digo que o Zico a minha referência também, assim como outros gigantes aí, heróis brasileiros. Mas eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. A gente está vindo de uma geração não tão boa quanto era a geração de 2008, 2012. Está melhorando, está evoluindo. Agora a gente tem o aparecimento de novas jogadoras que são grandes promessas, mas elas vão dizer que veio agora nesse próximo ciclo. Então é importante esperar um pouco, dar possibilidades delas jogarem, crescerem, se desenvolverem, vão ter que jogar muito para poderem ter essa experiência internacional. Vão ter que perder muito, né? Muito, vai acontecer. Faz parte do desenvolvimento delas, não é ganhar. Lógico que aqui no Brasil a gente quer ganhar o tempo inteiro, o segundo e último é a mesma coisa. Hoje ainda está mudando, eu dou graças a Deus, porque, João, aonde eu tenho ido, seja onde eu tenho passado, seja na chegada no aeroporto, na rua onde eu caminho, as pessoas que eu encontro, todas dizendo, olha, vocês nos representaram, muito obrigado pela medalha, nós estamos juntos, sabe? É um carinho, e principalmente quando você vem de uma batalha como essa, escutar, vocês nos representaram. Isso é a coisa mais bonita pra gente, sabe? Não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, mas quando você tem esse retorno do Brasil, do povo, dizendo, porra, eu me senti representado por vocês.
Pois isso é a coisa mais linda pra gente. Ô Zé, eu conversei com o Giba lá em Paris, fiz um programa com ele lá em Paris, e ele me disse o mesmo que você, da preocupação dele para os 2 próximos ciclos. Exato. Ele acha que a gente vem de uma janela ruim de base no Brasil. Como é que a gente vai corrigir isso? Eu acho que se a gente não tiver uma mudança, eu não gosto nem da palavra política, de estrutura para o esporte no Brasil, a gente vai sofrer muito. Eu, por exemplo, tenho um projeto lá de Barueri que eu pago o salário das jogadoras do meu bolso. O projeto, as leis de incentivo nos ajudam muito a pagar os profissionais. Então, os técnicos, assistentes técnicos, fisioterapeutas, o médico, psicólogo, tudo isso, um pouco da infraestrutura, mas não paga salário de jogadora, nem de jogador. Então, tem que sair de algum lugar. Os grandes clubes têm patrocinadores. Eu, infelizmente, não consegui arrumar ainda. E eu estou atrás e estou procurando, tenho reuniões. Não parei até a minha chegada. Estamos correndo atrás para ver se a gente consegue, para não deixar o projeto acabar. Mas isso é o seguinte, o vôlei é diferente, por exemplo, do futebol. Você não vende passe de jogadora. Então você trabalha na base, você é um clube formador, e ela vai embora quando ela quer. Quer dizer, ela fica 1 ano, 2 anos no seu clube, você paga o técnico, você dá alimentação, você dá casa, e daqui a pouco vem um clube, bota mais dinheiro, ela vai embora. Se a gente não mudar isso, João, vai ser muito difícil. Eu até preciso saber, porque eu tenho que ir tentar mudar um pouco essa forma de política de fazer esporte no Brasil, e peço que os clubes formadores me ajudem nisso. A gente precisa de uma lei que nos ampare, que nos dê respaldo, porque aí mais clubes vão investir, mais clubes vão querer fazer. Porque os clubes sabem, sofrem. Eu vou fazer, vou trabalhar, e daqui a pouco a jogadora vai embora, e como é que faz? A gente não tem absolutamente respaldo nenhum. A gente tem que mudar isso. Então vamos aproveitar, porque essa é uma das obrigações do CNN Esportes S.A., de cobrar essa mudança, né, no esporte como negócio no Brasil. A gente sabe da força da CNN com o empresariado do Brasil. Nós temos aqui um técnico com 5 medalhas olímpicas pedindo ajuda para manter um projeto de revelação de talentos do nosso esporte. Então, pedir ao empresariado do Brasil que entenda que a Olimpíada de Los Angeles já começou e que a de Brisbane também. Exato. E também né, do poder público do Brasil de entender isso. A gente quer muitas vezes cobrar do Brasil ser uma elite no esporte sem dar aquilo que outros países dão para que eles possam de verdade ser uma elite esportiva. Você pega a formação nos Estados Unidos, a formação na Alemanha, no Japão, é muito diferente da nossa. Coreia do Sul que está atropelando, né? Então a gente tem que fazer mágica, malabarismo para tentar ajudar. Eu, com esse projeto, eu não penso que essas jogadoras serão jogadoras de seleção nacional. Não é para isso. É para poder dar chance, oportunidades à vida dessas jogadoras, de escolha, como eu tive. A gente começou nosso papo aqui falando de pessoas que me ajudaram. E é o que eu tento fazer com essas meninas, né? Delas poderem estudar em boas universidades, delas terem um pós-carreira, delas serem cidadãs do bem no futuro. Né? Elas são obrigadas a estudar, tem que levar a parte acadêmica paralela ao esporte. Você tem que fazer alguma coisa importante para o país. Agora, o esporte é uma ferramenta enorme de transformação. E é isso que a gente precisa fomentar mais, ajudar mais. E essa política do esporte no Brasil, como ajudar a base, como melhorar também nas escolas, como a gente já ter uma base melhor vinda das escolas e depois a gente voltar nos clubes e aí as seleções nacionais, enfim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o que está acontecendo no Brasil em termos de política esportiva. Empresários do Brasil, Los Angeles já começou e o Zé Roberto Guimarães precisa de apoio para continuar formando craques para o nosso esporte. De volta com o CNN Esportes S.A., recebendo José Roberto Guimarães, 5 vezes medalhista pela seleção brasileira, no masculino ouro em 92 e depois 2 ouros, 1 prata e 1 bronze com a seleção feminina. Zé, teremos Zé Roberto Guimarães à frente da seleção brasileira em Los Angeles. João. A gente ainda tem uma reunião com a confederação, João, porque a gente precisa fazer um balanço daquilo que foi esse ciclo.
né? Pensar realmente em tudo o que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhorado. Mas eu não digo não. Eu acho que tem muita coisa para se ver, muita coisa para se falar. Essas jogadoras já estão em formação há algum tempo, muitas delas. Eu tenho mais um ano de Turquia, onde foi importante em reciclar, aprender, estar entre as melhores jogadoras do mundo e os melhores treinadores do mundo. Então, eu continuo na Turquia e a gente vai conversar com a confederação, ainda acredito que essa semana, para a gente decidir esse fato aí e ver o que a dona Alcione também acha, né? Porque quem manda em casa é ela. Isso é uma brincadeira. Pelo que eu vejo da dona Alcione, eu estive rapidamente com ela, com as filhas, com os familiares lá em Paris. Sua família é uma família que respira isso com você também. Exato. E me parece que o Zé Roberto está longe de ter perdido qualquer tipo de entusiasmo, da paixão, daquilo que mexe. Exato. Você me parece um eterno apaixonado pelo vôlei e no auge dessa paixão. Exato. João, é assim, você sabe, quando eu não era um jogador talentoso. Então eu sempre tive que treinar mais do que os outros para poder realizar um sonho que era vestir a camisa do Brasil. Fui cortado várias vezes, mas era um sonho da minha vida, representar o meu país numa grande competição, Jogos Olímpicos ou Mundial. Isso aconteceu em 76. Então, hoje, eu como técnico da seleção, eu levo isso como missão. Né? Porque a hora que você está na quadra, você está representando a tua gente, 220 milhões de pessoas que estão torcendo. Esse sonho é de criança. Então, ele é muito mais forte do que se pensa. Né? E aí, quando eu penso assim, vou deixar de fazer o que eu mais gosto, o que eu amo, e que eu ainda tô, sabe? Quando eu entro ali na quadra, tudo muda, né? Parece que baixa alguma coisa e que me move, que me leva e que eu quero que... Eu sou um professor de alma, eu sempre falo isso, eu gosto de ensinar, eu cobro a mecânica. Outro dia perguntaram para a Naomi, define o Zé numa palavra. Ela falou, perfeccionista. Eu gosto da coisa bem feita, eu acho que você tem que fazer, faz bem feito. E me move, sabe? Quando eu entro na quadra com o time do Brasil, tudo muda. E é um sonho sempre. Então, eu digo, será que eu estou preparado para parar? Será que chegou o momento de parar? Então, eu ainda não sei te responder. E mais do que você estar preparado para parar. Eu acho que o vôlei do Brasil precisa encarar uma coisa com muita força. Nós estamos aí há pelo menos 25 anos com dois gigantes, você e o Bernardinho, com uma história muito bonita de cada um de vocês, uma contribuição que vocês dois deram. E eu acho que ficou muito claro, até pelo que aconteceu no masculino, o tanto que o vôlei do Brasil precisa de vocês. Eu acho que o vôlei do Brasil precisa de Zé Roberto e de Bernardinho, muito ainda. Eu acho assim, são dois apaixonados que vêm da mesma escola. Né? A gente vem da escola Bebeto de Freitas. Cada um pensa da sua forma o vôlei, mas são dois técnicos que têm o vôlei na alma. Né? O Bernardo sempre fez grandes trabalhos com o time e com a seleção. Sempre teve grandes resultados. Pegou agora esse trabalho no último momento, mas é muito respeitado em todos os lugares que ele vai. Então é um privilégio para o vôlei brasileiro, para o esporte brasileiro, ter o Bernardo como treinador. Então é muito difícil, né? As pessoas muitas vezes falam, mas quanto tempo vocês vão ficar na seleção? Eu não sei te responder. Eu acho que se eu fosse dirigente e o Bernardo estivesse à frente da seleção masculina, eu gostaria que ele continuasse. Os dois têm uma história de rivalidade, de disputa, de algumas bicadas ao longo do tempo, mas eu tenho certeza que também de muita admiração e de respeito. Exato. Quanto que um foi importante para o outro nessa trajetória toda? Eu acho que muita gente foi companheiros de seleção, né? Universitária, a gente jogou juntos. A gente sempre teve um respeito muito grande um para o outro, tivemos desavenças e tudo mais, faz parte da vida, mas a gente nunca deixou de se respeitar como pessoas e como profissionais. E acho que essa admiração ela é muito grande, né? E
para mim, ele é um cara que é um padrão, é um ícone, né? Que eu vejo assim, pô, ele tem coisas como treinador excepcionais. E que, pô, se eu chegar a fazer o que ele faz, muito bom. Não sei se ele falou já alguma coisa de mim, mas eu acredito que essa admiração ela é recíproca. Então, faz parte. E acho que ele tem muita lenha ainda para queimar em relação ao vôlei. Uma época ele quis ir para a política, eu digo, pô, não vai, não faz isso, continua no esporte, que é a sua vida, é o ar que você respira, né? Teve uma época que você quis ir para o futebol também. Fui. Eu lembro disso. Você foi dirigente da Hicks Mills. Isso, do Mills do Corinthians. Um projeto do Corinthians e no Cruzeiro, Exato, né? Como é que foi essa experiência? Boa. Eu assim... Você sabe por que eu encerrei a minha participação no futebol, João? Um dia eu cheguei no Parque São Jorge para trabalhar, e eu sou São Paulino. Lógico que o pessoal dizia, pô, o que um São Paulino faz trabalhando no Corinthians? Mas assim, eu trabalhei com muita dedicação e tentando fazer o meu melhor. Eu sou um profissional e torcia muito para o Corinthians ganhar todos os jogos. Assim como o Cruzeiro, né? Quando jogavam os dois era muito complicado, eu não ia ao jogo. E aí, assim, foi uma experiência muito boa. Eu só saí quando o Dick Locke era o presidente, o representante da Hicks Mills aqui no Brasil, meu chefe, disse assim, Zé, nós vamos ter que começar a vender os jogadores da parceria. Que o fundo de investimento quer começar a ter um pouco do dinheiro investido de volta. Eu disse para ele, Dick, você quer que eu dê a notícia para a torcida do Corinthians que nós vamos vender o Luizão, o Vampeta, o Rincon, Edilson. Falei, tá louco, os caras vão me matar a semana seguinte, é impossível. Aí eu percebi que esse projeto não ia durar muito, porque o investimento era para 5 anos no mínimo, e no segundo ano eles já estavam querendo que o dinheiro voltasse. Não ia dar certo, como não deu. Foi mais um aninho e o projeto acabou. Mas eu gostei muito de trabalhar, por exemplo, eu vi coisas muito legais no Cruzeiro. Eu joguei pelo Atlético, então ficava uma coisa assim, o Alexandre Calil, que era o presidente na época, o Calil, pai, era o presidente, e o Calil, filho, era o diretor de vôlei na época que eu joguei no Atlético em 83. Então eu sempre tive boas amizades, apesar de estar trabalhando em segmentos diferentes, mas conhecer o Zezé e o Alvimar, sabe, foram caras que eu aprendi muito. E o Cruzeiro, para mim, foi uma grande escola, porque era o time que melhor comprava e que melhor vendia. Incrível. O trabalho que se fazia no Cruzeiro. Na categoria de base era o Fausto, que era o coordenador. Muitos jogadores bons. Fui para a Copa, para a Dallas Cup com o Cruzeiro e com o Corinthians. Minhoca jogava naquele time. O goleiro, que depois foi para a Alemanha. Meu pai, não vou lembrar o nome. Quem era? Bom... Não vou lembrar o nome agora. Então, teve muita gente que eu convivi ali e que eu lembro, assim, de estar crescendo, evoluindo e que depois passaram pelo profissional dos times, tanto Corinthians como Cruzeiro. Você volta um dia ainda para o futebol? Eu sempre falo, eu deixo meio que a vida me levar, sabe? Mas é assim, a minha vida mesmo é vôlei, né? O dia que eu parar... E se me chamarem para o futebol, quem sabe? O Zé, voltando um pouquinho aqui para o vôlei, você está com uma seleção numa transição geracional. Grandes jogadoras pararam recentemente, grandes ícones do vôlei brasileiro. E surgiu uma nova geração que chegou muito bem e que bateu na trave para ganhar. Você vê essa seleção com um passo de amadurecimento para conquistar de novo em Los Angeles? Vejo, João. Eu acho que o time do Brasil, ele tá na briga. Eu sempre falei que nós tínhamos time para brigar de igual para igual com qualquer time do mundo. Isso, para mim, já é muito importante. Haja vista o que aconteceu. A gente perdeu dos Estados Unidos, perdemos por 3-2. Ganhamos da Turquia, que o ano passado ganhou de todo mundo. Então, a gente está no bolo. Hoje existem 6, 7 seleções no mundo que estão muito em equilíbrio. Mas o Brasil está lá. Então, vai depender do dia. Acho que essas jogadoras podem amadurecer, vão melhorar, vão evoluir. Você deu uma bronca paterna na Gabi lá, né?
Quando disse, você não perdeu sozinha, não. Não, pois Todo mundo perdeu ela, junto. A Gabi é uma excepcional jogadora, uma excepcional líder. Ela não pode assumir a responsabilidade. Porque ela é marcada. O outro time, quando vai jogar contra o Brasil, diz, nós temos que parar a Gabi. Mas espera aí, as outras? Então, nós perdemos como time, nós não perdemos como Gabi. A Gabi tentou fazer a parte dela, tem que se ter distribuído. A gente podia ter jogado um pouco mais no meio, a gente podia ter não ter cometido tantos erros no começo do tie-break, né? Tem tanta coisa que envolve um jogo daquele. Mas a Gabi foi excepcional. O que a Gabi fez naquela Olimpíada, eu acho que o Brasil inteiro tem que agradecer. Ela foi um monstro de jogadora, de líder, sabe? Eu acompanhei o dia a dia dela com o time, o que ela fez, as responsabilidades que ela tinha, como ela se preocupava, até dizia, Gabi, calma, não se preocupa tanto, você precisa de energia para você também. Você não pode ficar gastando energia com o time todo. Deixa um pouco pra gente, se cuida, né? A gente tinha que distribuir, porque ela tinha uma responsabilidade enorme com tudo. E por isso é a jogadora que é. Vamos pro De Primeira SA no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Zé Roberto, perguntas curtas, respostas rápidas. Quem foi a maior jogadora que você comandou? Ixi, Maria, bom, eu vou falar de fora, porque se eu falar daqui é problema. Duas, eu vou falar de fora, a Sokolova e a Kim, coreana. Sokolova russa. E qual foi o maior jogador que você comandou? Os 6 da seleção masculina. Aquele time de 92. Aquilo eu vou defender sempre. Qual era o melhor time? O Brasil campeão de 92 ou o Brasil campeão de 2008, 2012? Ixi, aí é difícil. Você sabe que a gente sempre fala daquele time de 92, que eu acho que aquele time jogou um voleibol diferente do mundo inteiro. Como torcedor, te dá mais alegria ver a seleção ganhando ou São Paulo? Seleção. Mais que o São Paulo? Mais. Eu sou brasileiro acima de tudo. Gosto de ver o São Paulo ganhar, mas quando o Brasil entra em campo ou em quadra, seja onde for, Brasil. 2016 deixou um legado para o Brasil como um país olímpico? Eu acho que deixou, mas a gente não conseguiu aproveitar a maré. Acho que a gente podia ter aproveitado mais. Eu acho que diminuíram-se os investimentos pós-Olimpíada de 2016. Quem é o grande ídolo do Zé Roberto? Eu tenho 2 grandes ídolos. Edson Arantes do Nascimento, para mim, imbatível. Para mim, eu tenho muita saudade dele, muita. E Ayrton Senna. E a sua grande referência profissional? Minha grande referência profissional foi o Bebeto de Freitas. Zé, obrigado por tudo. Eu te disse isso na zona mista, após nosso jogo lá em Paris. O esporte brasileiro te ama, nós todos te amamos muito. Obrigado. Você é um cara extraordinário, você é uma grande referência. Queria dizer isso, inclusive, como jornalista. Qualquer roda de jornalista que a gente está, que discute esporte, que discute futebol, vôlei, basquete, Olimpíada, o Zé Roberto é a grande referência de gentileza, de respeito, de profissional, e o esporte do Brasil deve muito a você. Muito obrigado por tudo que você fez, e eu vou finalizar com uma última pergunta do De Primeira. Em 2028 eu estarei? Eu vou entregar para Deus. Em Los Angeles, vai, pô, pelo amor de Deus, Los Angeles. Não, eu vou estar em Los Angeles, eu vou estar. Na beira da quadra. Ó, eu encontrei com o seu neto na saída do ginásio. Nós temos que refazer aquele abraço e tem que ser em Los Angeles. Ele me pediu já, eu vou, não para. Ai, João. Nos vemos em Los Angeles, viu, Zé? Não, sem dúvida. Que eu vou te ver lá, vou. Com você na beira da quadra. Se o Pai do Céu quiser assim, que Deus que seja assim. Obrigado por tudo, Zé. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer e é aquilo, né? Eu acho que as coisas que a gente tem mais importantes na vida, João, são as nossas raízes. A nossa família, é isso que a gente tem que se apegar, o amor, a paixão, as atitudes, a dedicação, e a gente tem que agradecer muito aos nossos pais, aos nossos avós, por tudo que nos ensinaram. Então, obrigado, e a vocês também. Muito obrigado, José Roberto Guimarães.
Vou repetir o que eu disse na abertura. Para mim, o maior técnico de esportes coletivos da história do Brasil. Ninguém tem 5 medalhas olímpicas à toa. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem, de volta com o CNN Esportes S.A. Um abraço e até lá.